Sobre imagens. No início, as imagens as imagens e pinturas, elas foram introduzidas na igreja para evangelizar os analfabetos. A pergunta era, como é que nós vamos evangelizar essas massas que estão entrando na igreja, né? Se o pessoal... É tudo analfabeto. Lembra que naquela época o índice de analfabetismo era gigantesco, né? O pessoal que sabia ler era 1%, né? 2% da população. Então, como vamos evangelizar essas pessoas se elas não têm esses conceitos, elas não são capazes de pensar logicamente? Então disseram, não, mas elas podem entender gravuras, imagens. Então, se a gente tiver, por exemplo, a representação de Cristo morrendo na cruz, uma imagem de Maria, uma imagem de Pedro, de Paulo, isso vai inspirar fé no coração dessas pessoas. E vai ajudá-las, vai servir como uma espécie de auxílio, como a gente faz com criança. No departamento infantil a gente usava, né, flanelógrafo, tem figuras, tem livros com gravuras para ajudar a criança, porque ela não consegue perceber. Então tem muita gente que também precisa de ajuda visual para poder entender o Evangelho. Então essa foi a ideia que abriu a porta para a entrada na igreja da representação de santos, de Jesus, de Maria e assim por diante, não é? Era essa a ideia inicial. O segundo concílio isso aí, quem começou com isso foi o Papa Gregório Magno, do século VI. No século VIII, o segundo concílio de Nicéia dogmatizou essa doutrina e autorizou a produção e a introdução na missa, nas igrejas e na alfabetização e catequização do povo, o uso de imagens e figuras. Em 1987, João Paulo II reafirmou como legítima essa doutrina. E a gente sabe o que é que aconteceu. O coração do homem é corrompido. O cidadão vê a imagem de São Paulo, em vez de se inspirar no grande apóstolo, ele vai lá, raspa um pouquinho do gesso, não é? Leva para casa, derrama num copo d'água e bebe. Ou então ele se ajoelha diante da imagem de São Paulo e diz, eu não valho nada diante de Deus, mas o Senhor é um santo, então interceda a Deus em meu favor, né? E ali diante da imagem. Então aquilo que não era no início para ser adoração, acabou virando adoração por conta da corrupção. E aí era tarde para conter isso. Então, por mais que você queira dizer, né, explicar que aquelas imagens não são para ser adoradas, apenas para lembrança e tudo mais, o povo se curva diante das imagens e faz pedido às santas. Tem procissão com imagem de santa, reza no pé de santa, tem santuário para a imagem da santa, tem santuário em casa com a imagem da santa, virou idolatria. Idolatria completa mesmo, quebrando o mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto. É claro, a Igreja Católica vai chegar aqui, um católico instruído vai dizer, pastor, mas o senhor sabe que tem uma diferença entre dulia e latria. Né? Dulia é a palavra grega que significa serviço ou veneração. Então, o católico, ele presta dulia às imagens, ele não adora, ele venera. Mas a latria, que é a adoração, o culto, somente a Deus e a Jesus Cristo. Só que essa distinção, na prática, não existe. Né? O católico mesmo, ele vai adorar as imagens, venerar as imagens, ele vai ter um lugar especial para elas, vai fazer procissão, vai fazer romaria até o local onde a imagem está, no santuário, vai fazer pedidos, e assim por diante. Então, essa grande idolatria dentro da Igreja Católica, ela tem origem no século VI, com o Papa Gregório Magno, que abriu a porta para a introdução disso aí.